Os candidatos a cargos políticos nestas eleições já podem, a partir desta quinta-feira, realizar a propaganda eleitoral. Esse é o momento em que os candidatos iniciam a corrida pelos votos dos eleitores. Ou seja, distribuição de material impresso, caminhada, carreata, passeata, comício também e exposição de bandeiras também na via pública, sendo que a gente deve lembrar bem que esse tipo de propaganda não pode atrapalhar o trânsito das pessoas e de veículos. Nesse período de propaganda eleitoral, os prazos não mudaram, mas as regras sim. E a principal delas atinge os carros de som. Eles só podem circular em eventos, comícios, passeatas e caminhadas organizadas pelos candidatos e nunca isoladamente pelas vias públicas. E tem mais, esses carros com sonorização nos eventos não podem ultrapassar o limite de 80 decibéis de volume. Em relação ao material gráfico impresso, a exemplo dos famosos santinhos e adesivos, deve conter informações como CPF e CNPJ dos responsáveis pela impressão e pela encomenda, assim como a quantidade de tiragens do material. Já com relação à internet, ambiente onde a propaganda também já está liberada, é preciso alguns esclarecimentos para os eleitores. Cada candidato, partido, coligação tem seu site específico para propaganda eleitoral e os eleitores também já podem se manifestar apoiando seus candidatos e fazendo sua propaganda eleitoral. O fato é que deve-se ter muito cuidado nessa propaganda, porque existem diversas punições para infringência da legislação. O eleitor, por exemplo, não pode patrocinar nenhuma propaganda eleitoral pela internet, apenas publicá-la de modo convencional. E no dia 7 de outubro, quando os eleitores vão às urnas, qualquer manifestação de propaganda política será considerada crime eleitoral. E não precisa nem falar sobre as fake news. O responsável pela disseminação desse tipo de conteúdo pode responder criminalmente. Crimes eleitorais, eles são diversos e muitos deles ocorrem na propaganda eleitoral. Daí haver necessidade de fiscalização, que não é feita apenas pela Justiça Eleitoral, é feita também pela população, pelo eleitor, não é? O cidadão deve estar atento para a ocorrência desses crimes. Com o papel de fiscalizador durante esse período que precede o pleito de 2018, o eleitor que identificar irregularidades deve procurar o Ministério Público Eleitoral ou a própria Justiça Eleitoral. A maioria das propagandas se encerram na véspera da eleição, até às 22 horas. Aí você tem situações de distribuição de material impresso, comícios, não é? Utilização de carro de som nesses encontros, né? Comícios, passeatas, carreatas. E a propaganda também de rádio e televisão termina um pouco antes da véspera do pleito. Mas o importante a frisar é que, encerrado o período de propaganda eleitoral, que é no dia anterior ao do pleito, não se pode fazer nenhuma propaganda eleitoral.